que você feche sua Bíblia, porque eu quero muito que você acompanhe comigo e que você anote, irmãos. Eu acho que quando a gente vem na igreja, a gente vem para aprender, né? E eu acho que cada um que vem para a igreja poderia trazer um caderninho, alguma coisa para estar anotando, para você estar meditando na palavra na sua casa. Porque eu vou falar aqui sobre Jó, vou falar sobre tudo que ele passou e vou falar sobre as acusações que ele sofreu, os questionamentos que ele teve, a voz de Deus sobre a vida dele e a restauração na vida dele. Então, assim, realmente que essa palavra venha de encontro ao seu coração. Muitas vezes nós estamos passando por dores e sofrimentos e a gente acha que só a gente sofre, né? Nós, seres humanos, somos assim, só eu estou sofrendo, porque isso está acontecendo comigo? Eu sou um ser humano tão bom, né? Eu sou um dizimista, eu frequento a igreja, eu sou crente, eu oro, eu jejuo, oro de madrugada, mas por que esse mal está sobrevivendo para a minha vida? E aqui em Jó nós temos algumas explicações. Vamos ler comigo? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha que homem sensacional. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, demente, teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, as jumentas passeam junto a eles, e de repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram.
Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se à terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, que o teu Espírito, Senhor, possa falar no nosso coração de uma forma individual, Senhor, de uma forma particular, Senhor, que possa estar tocando em cada coração que está aqui presente. Os que estão nos assistindo também, Senhor, que possam receber da parte do Senhor. Pai, nós precisamos e devemos aprender, Senhor, com a vida desses grandes homens de Deus. E aqui está mais um homem em que nós podemos aprender com ele. E que o Senhor possa nos ensinar a sermos a esse servo fiel, que em nada te deu a culpa, mas a tudo te atribuiu a glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos sentar? Antes de eu entrar aqui na palavra, o Edinho, ele falou hoje de manhã, né, que ele fica querendo falar que eu quero morar lá em São Paulo. Irmãos, não é que eu quero morar em São Paulo. Não quero morar em São Paulo. Eu gosto de ir lá em São Paulo, porque já que eu não posso ir para outros países, lá em São Paulo, nós conversando com algumas pessoas que são paulistas, que são os Ubers lá, que trabalham lá, eles falam que não tem nenhum paulista que mora em São Paulo, lá são todos estrangeiros. Os paulistas moram nas cidades ao redor ali, né? E a gente aprende muito das culturas diferentes, e eu gosto muito de aprender sobre essas culturas. E por isso que eu gosto de ir para São Paulo. Nós estivemos agora num congresso muito abençoado, em que Deus falou muito conosco a respeito de gestão da igreja, grandes homens de Deus, com igrejas assim enormes, mas que começaram pequenos também. A gente acha que as pessoas começam grandes, sempre grande, né? Nós sempre queremos começar grande, mas começaram pequeno, começaram trabalhando, começaram pegando ônibus, enfrentando as dificuldades do dia a dia, enfrentando o discipulado, enfrentando, né, as maledicências. E hoje são grandes homens que podem estar nos ensinando, nós que estamos começando na caminhada. Amém? Foi muito bom estarmos ali. E eu espero que no decorrer desses dias você não falte a mentoria, até mesmo você que não é líder. Nós vamos estar passando a respeito de tudo, a respeito da importância da mídia. O que mais me impactou, lá eu assisti, na verdade eu nem conhecia o menino. Um menino diferente, o nome dele, ele era árabe, eu acho, o nome dele era Tataruk, cara dele de árabe, né? Uma touca assim, umas roupas largadonas. Meu Deus, o que esse menino vai falar? Ele só tem 3.400 adolescentes sobre o cuidado dele. E eu fiquei impactada porque ele mostrou alguns vídeos de alguns cultos que eles fazem, que os próprios adolescentes, eles ministram os cultos. Os próprios adolescentes pregam. Ele contou que um dia um adolescente, ele falou assim, meu Deus, será que eu dou a oportunidade para esse adolescente pregar? Não dou. Aí ele falou assim, vou entregar a oportunidade para esse adolescente. O adolescente pregou e 500 adolescentes aceitaram Jesus. Com a pregação de um adolescente de 16 anos, cheio do Espírito Santo. E muitas vezes nós não damos valor às crianças, aos adolescentes, aos jovens, mas eles estão sedentos de Deus. A palavra de Deus diz que os jovens cuidam das coisas do Senhor e os casados cuidam das coisas do seu casamento. Nós devemos incentivar os nossos filhos a estar envolvidos nas coisas do Senhor,
porque é na infância, na adolescência, na juventude, em que nós aprendemos a amar a casa do Senhor. Digo isso porque eu fui criada assim. De segunda a segunda estava eu na igreja fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma coisa, e hoje estou aqui pastoreando, e Deus me escolheu. E igual o Edinho falou, as pessoas sempre falavam, ali é a pastora, ali é a pastora. Eu falava, que pastora? Não precisa pastora nada. Ali é a pastora, porque as pessoas já começam a enxergar em você, porque você trabalha tanto, você está tão envolvida, você se dedica tanto àquilo, que as pessoas já começam a enxergar o chamado de Deus na sua vida, porque o seu amor e o seu coração está voltado em servir a obra de Deus. E uma coisa que me tocou muito também ao coração, fugindo aqui do tema, é sobre servir na igreja local. Servir, nós devemos servir desde a entrada até a saída das pessoas, recepcionar bem. Eu participei de um workshop sobre, eu até esqueci o nome aqui, é sobre serviços. E o pastor contando que na igreja dele estava tendo uma fila para entrar. A igreja dele é muito grande lá em São Paulo. E ele ficou sabendo que das pessoas que estava recepcionando tinha uma família nova que estava chegando na igreja. E a pessoa que estava servindo falou assim, irmão, tem umas 3 igrejas aí, você pode ir, você que está reclamando, pode ir embora, pode ir para outra igreja. Aquela família pegou e foi. E o pastor ficou sabendo disso, e o pastor ficou muito entristecido. E a gente fica muito entristecido, porque às vezes a gente não tem esse contato direto com as pessoas, né? Mas muitas vezes são as pessoas que vocês, a igreja, que tem o contato com as pessoas. Voltar a trabalhar em células ano que vem, vão ser vocês que vão cuidar, discipular, nós vamos dar as orientações, nós vamos discipular os líderes para que eles possam direcionar e liderar as suas células, os seus discípulos, para que possamos crescer. Porque nós entendemos que nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém? Agora, entrando no tema sobre Jó, eu queria falar que o inferno ele tem feito de todas as formas para destruir a nossa vida, para nos tirar dos caminhos do Senhor, até mesmo usando pessoas, até mesmo usando pessoas próximas a nós. A família está sendo bombardeada com um arsenal pesado. É crise conjugal, é crise dos filhos, dos adolescentes, dos jovens, é crise de valores. A família está se perdendo. A família não conversa mais, não tem mais diálogo, porque nós temos esse aparelhinho aqui, Falo por mim também, né? Tenho que aprender. Senta na mesa, olha, fica conversando com outras pessoas que não é a sua família, e muitas vezes damos mais atenção para redes sociais do que as pessoas que convivem conosco, do que nós estarmos discipulando as pessoas e ouvindo as pessoas. E quantas pessoas nós perdemos por causa dessa educação moderna que está sendo implantada no mundo, nessa sociedade. As instituições não sabem o que fazer para reverter essa crise que está sendo implantada no nosso país. Além da família, o livro de Jó mostra 6 outras áreas básicas que o inimigo tem atacado. Primeiro, finanças, filhos, saúde, casamento e amizades. Quantas pessoas deixam, quero focar aqui em amizade, quantas pessoas deixam de vir à igreja por causa de amizade? Fiquei de mal do irmão, não vou mais naquela igreja não. Eu briguei com o irmão não me tratou bem, vou mais na igreja não, vou para outra igreja. Lá outra pessoa também que vai ter outro problema. Todos nós vamos encontrar problemas em qualquer lugar que nós estamos, irmãos. Se você está no seu serviço, você vai ter problemas, crises no seu serviço também. E por que não sair
sair do serviço? Porque nós precisamos do salário para sobreviver. E por que na igreja é tão difícil nós aprendermos a convivermos uns com os outros, conversando, adultos, resolvendo? Ou resolvendo dentro de si, ou sentando para conversar, ou sendo humilde para pedir perdão. Quantas vezes nós perdemos pessoas por causa da nossa imaturidade? Quantas vezes nós tratamos mal as pessoas que nem querem mais chegar perto da nossa igreja? Eu é que não vou naquela igreja Batista Nacional, não, fui tratado mal lá. Falaram que não era para eu sair para beber água. Chamaram minha atenção. Foram grosseiros comigo. Quantas vezes nós ouvimos essas coisas e nós não temos como ter acesso a isso? Irmãos, nós precisamos aprender a sermos uma igreja servidora e que ama. No verso 8, Deus proclama o caráter de Jó. Deus diz para ele assim, que Jó, ele era um homem íntegro. O próprio Deus está falando para Satanás, você tá vendo o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele não falha. Ele oferece os filhos dele, ele oferece sacrifícios em nome dos filhos dele. Ele todo dia abençoa os filhos dele. Você viu o meu filho Jó? Aí Satanás levanta suspeitas sobre as suas motivações. Ah, mas ele é bom assim porque ele tem dinheiro, ele tem fazenda, ele tem camelos, ele tem um monte de coisa. Os filhos dele são abençoados, a mulher dele é abençoada, tudo ele é abençoado. Por isso é que ele é íntegro. Então, Satanás afronta Deus e Deus fala assim, você pode tocar em todas as coisas de Jó, mas não toque na vida dele. Eu não quero que você toque na vida dele. E daí começam os torpedos na vida de Jó. Jó começa a ser atacado por Satanás através dos bens que ele tem. Ele começa a perder as ovelhas, os camelos. Você vê, cada hora chega um servo. Veio um vento, queimou os camelos, mataram os seus servos. Fizeram isso com as ovelhas. Os bovinos, aconteceu isso e mais aquilo. E aquilo foi sobre ele como uma onda, foi tudo de uma vez. Imagina, irmãos, de uma hora para outra você perder tudo. De uma hora para outra eu fiquei assim, muito chocada quando houve um incêndio lá no shopping popular lá em Cuiabá, que eu falei assim, meu Deus, o pastor Oséias Coutinho compartilhou um vídeo da IBN Cristo Rei, que tinham vários membros que tinham lojinhas ali e que perderam tudo. Era o sustento da vida deles. Imagina, de uma hora para outra você perder tudo, perdeu a sua loja já pegou fogo, você não tinha seguro. O que vai ser de você agora, começar do zero? O governo, não sei se o governo está ajudando, mas nessa época não tinha. E Jó ficou com essa crise financeira. E hoje em dia é a crise de muitas famílias que tem destruído as famílias hoje. É a crise financeira. Brigas entre casais por causa de crise financeira. As coisas estão subindo assustadoramente. Cada dia que você vai no mercado, está o preço de uma coisa. Esses dias eu fui aqui, cheguei de viagem, fui ali no mercado, falei, meu Deus do céu, já subiu a carne. E o moço falou assim, vai subir mais ainda, dona. Eu falei, por causa do Natal? Vocês estão subindo o preço? Esse preço aqui está sem condições, vou comer ossinho. Delícia, eu gosto de ossinho. Mas está difícil, quem quiser ir fazer um churrasquinho com picanha que foi prometido para a gente, né? Não recebi até hoje a minha picanha.
Mas as famílias estão em crise. Tem famílias passando necessidades, irmãos. Irmãos, tem famílias que não têm o que comer. Tem famílias que são abandonadas. Se vocês assistirem aí no Instagram da igreja, o que os jovens fizeram, o que os homens fizeram, foram lá visitar os idosos no asilo, meu coração cortou. Quantos filhos deixam os pais abandonados? Dão o endereço errado. Dão o endereço errado para que ninguém mais ache eles. E quantos senhores e senhoras choram porque querem ver os filhos, querem ver os netos, querem ver a família, mas são jogados, são abandonados. Eu espero que essa não seja a nossa realidade. Eu espero que o que a gente esteja plantando seja bondade, seja misericórdia, seja amor na vida dos nossos filhos, para que eles um dia não nos joguem no asilo. Para que um dia nós não sejamos abandonados, porque um dia a velhice vai chegar para nós. Um dia nós ficaremos velhos. Esses dias eu tinha 20 anos. Hoje eu já estou cheia de ruga no meu rosto. Cabelo branco. Falei, vou assumir meu cabelo branco, vou ficar com o cabelo branco. Os anos estão passando. E Jó se viu perdido na crise que ele começou a enfrentar. E depois, o pior aconteceu. Satanás atacou os filhos. Agora você imagina Jó indo enterrar os 10 filhos dele de uma vez. Você já enterrou um filho seu? Eu nunca enterrei, graças a Deus. Mas eu imagino a dor de um pai. Agora enterrar 10 filhos de uma vez. Serão que eram as dúvidas da cabeça de Jó? Eu fico me perguntando. O que será que passava na cabeça dele? O que eu fiz? Eu abençoava os meus filhos. Eu oferecia sacrifícios para eles. O que eu fiz para que eles morressem todos de uma vez? Mas ele foi lá e foi enterrar os 10 filhos dele. Satanás atacou os filhos de Jó num dia de festa e comunhão familiar. Todos os filhos morreram num único desastre. A sua dor é indescritível. Jó raspou a cabeça, mostrando que a sua glória havia se apagado. Aí começou, né? Aí os amigos vieram visitar Jó. Começaram a chegar os amigos entre aspas. Sabe aquele amigo que quer ajudar, mas na verdade não ajuda em nada? Disseram que a habitação de Jó havia sido amaldiçoada. Disseram que os seus filhos haviam sido destruídos. Disseram que os seus filhos eram rebeldes e por isso Deus os havia destruído. Quem sabe esse é o dilema da sua vida hoje. Há muitos filhos que estão sendo atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Há muitos pais e muitas mães que estão chorando pelos filhos. Há muitos filhos que estão no mundo do vício, do pecado. Quem sabe os seus filhos são rebeldes, desobedientes. Está acabando com você. Mas em vez de ter alguém para te falar assim, ei, eu vou fazer uma campanha com você, o seu filho tá doente, o seu filho tá perdido nas drogas, mas nós vamos orar juntos e Deus vai se resgatar. Mas não, a gente vai lá culpar. Você que não levou o seu filho na igreja, a culpa é sua. Você que não orava em casa, você que não lia a Bíblia em casa, é você que fazia as coisas erradas. A culpa é toda sua. Depois Satanás atacou a saúde de Jó. Satanás achou que Jó amava mais a sua pele do que a Deus. Jó então foi ferido. Irmãos, infecção, mau hálito, dor, necrosada.
corpo encarquilhado. Ele raspava as suas feridas com cacos de telha. As pessoas cuspiam nele. Ele que era um ancião que os juízes respeitavam nas portas da cidade. Agora as pessoas cuspiam nele. Seus ossos ardiam. Formavam-se bolhas de pus e ele com os dentes mordia as bolhas para aliviar a dor que ele sentia. Algumas pessoas dizem que o livro de Jó é uma parábola. Outros atribuem o escrito do livro de Jó a Moisés. Porque, se eu não me engano, Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Outros atribuem a escritura do livro ao próprio Jó. Mas todos concordam que foi ali num período patriarcal, em que havia muita abundância ali naquela região. Mas a sua dor foi tão grande que ele desejou ter morrido no ventre da sua mãe. Ele desejou ter morrido ao nascer. Desejou que os seios da sua mãe estivessem murchos para ele ter morrido de fome. Ele procurou e desejou a morte, mas a morte fugiu dele. E depois Satanás veio e atacou o casamento dele. Porque a mulher de Jó não suportou a pressão. Imagina. A mulher já tinha perdido tudo. Perdido seus servos, perdido sua casa, perdido sua comida, perdido os seus filhos. Aí o que ela fala para ele? Larga esse Deus e morre. Aí muitas vezes fala, nossa, que mulher ruim. Mas se nós nos colocarmos no lugar dela, vendo o nosso marido do jeito que está, a situação que estavam vivendo, o que nós falaríamos? A mulher que muitas vezes é tão rixosa, com pessoas, Jó, o que você fez de errado? Irmãos, Satanás atacou as amizades de Jó. Os amigos de Jó vêm de longe, choram com ele. No entanto, lançam acusações contra Jó e dizem que ele não é convertido. Eu quero ler com vocês. Um amigo dele diz assim para ele: você não é convertido. Chega de discutir com Deus, faça as pazes e tudo ficará numa boa. Deixe que ele diga a você o que fazer. Guarde as palavras dele no coração. O Todo-Poderoso, ele reconstruirá a sua vida. Limpe sua casa de todo mal, abra mão do seu amor ao dinheiro e jogue fora todo o seu ouro. Então o Todo-Poderoso será o seu tesouro, que é a maior riqueza do mundo. Você terá prazer em Deus, o Poderoso, e orará para Ele com alegria e sem medo. E quando você orar, Ele ouvirá e ajudará a realizar os seus planos. Você decidirá o que você quer e isso acontecerá. Seu caminho será coberto de luz. Aos que estiverem na pior, você dirá: anime-se, tenham coragem. E Deus o salvará, até o culpado escapará por causa da graça de Deus em sua vida. Então, Jó, você precisa se converter. Jó, você não aceitou Jesus de verdade. Quantas pessoas dizem isso quando nós estamos passando, principalmente familiares de quem não são evangélicos? Ué, você não é crente? Você está passando por esse problema? Ué, você não é crente, você está doente? Ué, você não é crente? Eu segui uma moça que ela tinha 4 filhos e ela era toda natural. Eu não me lembro o nome dela. Era toda natural, a alimentação dela não tinha lactose, não tinha glúten, ela gostava dessas coisas, né? Só que ela pegou um câncer. Nem me lembro onde foi o câncer. E ela acabou falecendo. E daí você se pergunta, mas a menina é tão crente.
Ele escrevia textos assim, que você falava assim, meu Deus, essa menina, ela é muito de Deus. A menina na cama do hospital, padecendo de dores horríveis. E escreviam, tenham fé. Amem a Jesus de todo o coração. Falei, meu Deus, eu preciso aprender com essa mulher. Essa mulher, ela é... Que mulher sensacional. Será que se eu tivesse no lugar dela, eu faria a mesma coisa? Eu louvaria a Deus em meio às tribulações? Porque qualquer coisinha que vem sobre a minha vida, eu já fico assim, ai, por que está acontecendo isso? Ai, por que eu já vou lá no meu quarto chorar? Deus, por que o Senhor não olha para mim? Quantas vezes já me perguntei, Deus, eu dediquei toda a minha vida ao Senhor. Eu entreguei a minha vida, eu renunciei tudo que eu tinha para renunciar. O que mais o Senhor quer de mim? Porque eu padeço de certas coisas que as pessoas não sabem e muitas vezes julgam e nos ofendem. E a gente tem que falar assim, amém, Deus abençoe. Estou aqui para estender a mão para você, para orar por você. Esse é o papel do cristianismo. E era isso que Jó fazia. Os amigos dele o culpavam. Teve um outro amigo dele que falou que ele era um pecador enfurecido. Zofar, o nome do amigo. Que mundaréu de palavras, disse ele. Não está na hora de pôr um fim nelas? Seria bom permitir esse discurso descabido? Acha que pode continuar falando sem que digamos nada? Acha que vamos tolerar seus insultos e zombarias calados? Você alega, minha doutrina é perfeita e minha conduta é impecável. Jó estava falando assim, ei, eu sempre fui de Deus, a minha doutrina é impecável. Aí Zofar falou assim, se Deus mostrasse uma fração da mente dele e dissesse o que pensa de você. Desejo que Ele mostre a você o que é a sabedoria de verdade, pois a verdadeira sabedoria é bem cheia de complexidade, mas seja certo disso, você ainda não recebeu nem a metade do que você merece. Jó naquela situação, carne viva, meu amigo dele falou assim, você ainda não recebeu nem a metade do que você merece. Você é ruim, por isso que você está passando por isso. E nós, como igreja, muitas vezes somos hipócritas. Quando nós vemos alguém sofrendo no hospital, quando nós vemos alguém internado, quando nós vemos alguém com câncer, quando nós vemos alguém que passou pelo Covid há um tempo atrás, falamos, esse aí estava em pecado. Esse aí deu brecha para Satanás. Por isso que Deus... não vai acontecer nada comigo nem com a minha família, porque minha família é de Jesus. Minha família é coberta pelo sangue. Irmãos, muito cuidado com o que você diz. Muito cuidado com o que você diz, com o que você perpetua. Porque um dia Satanás vai vir cobrar de você. Você disse que a sua vida é perfeita, que está tudo bem. Então, vamos lá. Vou tocar nessa área na sua vida. Tome cuidado com o que você fala. Teve um outro amigo que falou que ele era rebelde contra Deus. Todas as pessoas de bom senso dizem, e os sábios que me ouviram concordam, Jó é um ignorante e fala absurdos. Meu Deus. Quem gostaria de amigos como esse? E ele ficava ali, se coçando, eu imagino, com a pele descamando, cheia de pus. Você agravou essa sua situação, rebelou-se contra a disciplina de Deus, desafiou de modo arrogante e multiplicou acusações contra o Todo-Poderoso. Como é que ele estava acusando Jó? Ele nem sabia. Você está falando contra o Deus Todo-Poderoso. Você é um ignorante, você é um rebelde.
Você é um hipócrita. Você se importaria se eu dissesse algo? Ele disse. Em tais circunstâncias é difícil ficar calado. Você mesmo fez isso muitas vezes. Disse palavras que esclareceram e animaram os que estavam a ponto de desistir. As suas palavras deram firmeza aos que cambaleavam e a nova esperança a quem estava à beira de um colapso. Mas agora que é com você, fica desanimado. Quando você é atingido, você fica aflito. Sua vida devota não deveria dar confiança a você? Sua vida exemplar não deveria dar esperança a você, seu hipócrita? Quantas vezes nós ouvimos as pessoas que nós somos hipócritas? Você é um hipócrita. Você vai lá, sobe lá, prega que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus prospera. E por que você está passando por isso? Por que esse aperto financeiro? Você é um hipócrita, Jó. Era isso que os amigos estavam compartilhando com ele. E apesar da dor que ele estava passando, ele ainda estava recebendo todas essas palavras. Falaram que ele era adúltero. Falaram que ele era ladrão. Falaram que ele era explorador dos pobres e insensível à necessidade dos aflitos. Olha só o que um disse: quando as pessoas vieram te pedir socorro, você explorou, tirando-lhes até a roupa. Não deu água para quem tinha sede, nem comida para quem tinha fome. E olha que você era poderoso e honrado por todos, nadava em dinheiro. E você expulsou viúvas pobres à sua porta, sem dó nem piedade, maltratou os órfãos. Olha a maldade carregada nos próprios amigos de Jó. E quantas vezes nós ouvimos as pessoas vindo sobre as nossas vidas com essa maldade sobre nós, tentando prejudicar a nossa vida. E nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos de carne e osso, nós também sentimos. Tem pessoa que tira print do que eu falo e manda para o Edinho. Como se eu também não fosse a pastora da igreja. Eu não entendo por que isso. Por que não vem falar diretamente comigo? Por que não conversa comigo? Marca comigo, senta comigo. Eu também fui ungida aqui como pastora, eu também recebi, eu também renunciei, eu também levo o encargo, não tanto quanto ele, porque ele é o cabeça da igreja, mas eu estou juntamente com ele, sofrendo as dores dele, junto com ele, pagando o preço junto com ele, 14 anos juntamente com ele, orando por ele, pela vida dele, cobrindo ele de oração, que eu sou, Deus me escolheu para ser a esposa do Edinho. E para estar aqui, falando com vocês hoje. Eu já perguntei para Deus, já que muitas pessoas, numa semana só, ouvi de 3 pessoas que eu não servia para ser pastora, não. Você não serve para ser pastora, não. E eu dobrei meu joelho e falei assim: Deus, por que o Senhor me colocou aqui então? Se eu não sirvo para ser pastora. Se as pessoas dizem isso de mim. Qual a necessidade de o Senhor ter me colocado aqui? Qual que é o seu propósito? Mas em tudo Deus tem um propósito, né? Talvez seja para tratar comigo em alguma área.
Graças a Deus eu tenho um discipulador e uma discipuladora que cuidam de mim, que oram comigo, e que eu posso abrir o coração. Eu e o Edinho temos discipuladores que nos abençoam muito, e vocês já sabem disso. Por isso que nós aconselhamos sempre, procure discipuladores. Não existe nada melhor do que nós sermos acompanhados por pessoas que nos abençoam e nos dão conselhos vindo diretamente dos céus. Irmãos, e Deus começou a intervir na restauração de Jó. Porque Jó, quando ele terminou de ouvir essas coisas, ele começou a se perguntar: Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, por que eu perdi meus filhos? Deus, por que o Senhor não responde as minhas orações? Deus, por que eu perdi meus bens? Deus, por que meu casamento está desse jeito? Deus, por que meus amigos estão me acusando? Deus, por que o Senhor não me mata? E Deus começou a intervir na restauração de Jó. Deus não respondeu sequer um dos questionamentos de Jó, mas fez-lhe 70 perguntas. Quem já leu o livro de Jó? Você tem que ler o livro de Jó, irmãos. É um dos livros mais enriquecedores que existem. Deus faz mais de 70 perguntas para Jó. Uma das perguntas é: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu punha limite nas águas do mar? Deus mostrou para Jó a sua soberania. Nós não devemos perguntar por que é que nós estamos passando por tais coisas, mas devemos entender a soberania de Deus sobre as nossas vidas. A soberania de Deus sobre as nossas vidas. Não importa o que o irmão da esquerda ou da direita está falando, o que importa é o seu relacionamento direto com Deus. Quando não podemos entender o que Deus está fazendo, podemos saber que Ele está no controle e Ele é o nosso Pai. Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção. Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas Jó ficou mais perto do Senhor. O sofrimento muitas vezes nos faz ficar mais perto de Deus. Faz nos quebrantar. Nosso coração fica quebrantado muitas vezes não, sempre fica quebrantado quando nós passamos por sofrimento. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era nem soberano nem amor, mas Jó se curva diante da soberania de Deus. Satanás tentou azedar o coração de Jó com o mago dos seus amigos, mas Jó intercedeu por eles. E aí é que está o segredo. Quando Jó orou pelos seus amigos, ele estava talvez profundamente magoado com as palavras dos amigos, mas a palavra de Deus diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Então, se tem alguém que intenta contra a sua vida, experimente orar por essa pessoa. Se tem alguém falando mentiras ao seu respeito, experimente orar por essa pessoa. Se tem alguém te perseguindo lá no seu serviço, experimente orar por essa pessoa. Se a sua família está zombando de você, experimente orar por essa pessoa. Irmãos, não há nada que a oração não possa fazer, não há nada que a oração não possa alcançar, não há nenhum coração que a oração não possa quebrantar. A oração tem esse poder e você não pode deixar de orar. O inimigo está fazendo com que você brigue, com que você cause confusões, mas Deus está falando para você: se ajoelha, ora, porque eu vou intervir por você. Eu sou o juiz na sua vida, sou eu que vou defender a sua causa. E foi isso que Deus fez para Jó. Quando ele começou a orar pelos seus amigos, Deus começou a restaurar a sorte dele.
Aí lá em Jó 42, 2 diz, terminando agora, Jó entendeu que não há crise que Deus não possa reverter, porque ele diz assim: Deus, eu bem sei que tudo podes fazer. Irmãos, não há nada que Deus possa fazer na sua vida. Não há impossível. O impossível é possível para Deus. Não há nada que Deus possa interferir, porque Deus, é Senhor dos senhores. Ele entendeu que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Ele continua: e nenhum dos teus desígnios podem ser frustrados. Aí Jó diz assim: Deus, eu te conhecia só de ouvir. Ele admitiu que o seu conhecimento com Deus era superficial. E quantas pessoas têm um relacionamento com Deus superficial? Vem na igreja, conhece Deus de ouvir falar, até vê o irmão tendo experiência com Deus, sendo batizado, ouve o irmão recebendo uma profecia, ouve o irmão sendo usado na palavra, ouve o irmão sendo levantado nos ministérios. E Jó falou assim: Deus, eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque ele começou a conhecer a Deus de forma mais profunda e pessoal. E ele reconheceu a sua precipitação no falar, porque ele diz assim: na verdade, Senhor, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E ele passou a conhecer profundamente a si mesmo, porque ele diz assim: por isso, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. E Deus restaurou a sorte de Jó, Deus restaurou todas as áreas atingidas na vida de Jó, deu o dobro dos seus bens, deu saúde. A Bíblia diz que ele viveu mais de 140 anos, o casamento dele foi curado, transformado. Os filhos, agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Ele não deu o dobro, porque não perdemos os nossos filhos com a morte. Seus filhos são filhos da promessa. Não abra mão dos seus filhos. Aqueles filhos que hoje podem estar lhe trazendo dor, amanhã serão baluartes na mão de Deus. Não abra mão dos seus filhos, não desista. E amigos, em vez de guardar mágoa das pessoas que falam mal de você, ore por eles. Porque através da intercessão, Deus vai curar você e perdoar os seus amigos. Nós somos uma igreja, não sei, de umas 200 pessoas. Às vezes nós ficamos sabendo de alguns, bem pouco, né? Não chega muito para nós. Uma briguinha ali, uma confusãozinha ali. Mas, irmãos, nós já somos maduros. A maioria aqui já tem bastante tempo de convertido. E se você é bastante tempo de convertido, você tem mais do que a obrigação de ajudar quem é novo na fé a entender e a amadurecer nessa área. E mesmo você sendo a vítima, você ir lá pedir perdão e consertar. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos um só corpo. Como o Edinho pregou aqui de manhã, um só corpo, um só espírito, um só pensamento, um só coração. É isso que vai nos fazer crescer e multiplicar. Não adianta ficarmos aqui nos engalfinhando e não ganhando ninguém para Jesus, e não fazendo a nossa obra, não cumprindo o nosso chamado. Nós precisamos ser igreja, e a igreja de Jesus, ela é curada, ela é restaurada. Nós precisamos ser curados para curar outras pessoas. Irmão, abra o coração para que Deus possa te curar. Tem gente que se fecha, não se permite ser curada, não se permite ser restaurada.
Tem gente que não deixa o Espírito Santo trabalhar. Muitas vezes o Espírito Santo está bradando ali. Vai lá na frente, vai receber uma oração. E a pessoa cheia de orgulho, cheia de si, não vai, fica ali no banco e não sai do lugar. Porque o orgulho não deixa. O que as pessoas vão pensar de mim? Irmãos, quando eu era, desde adolescente, eu aceitei Jesus não sei quantas vezes. Eu era da Batista Brasileira. O nome do meu pastor era Pastor Giovan, nunca vou esquecer. Todo domingo eu aceitava Jesus. Desde os meus 8, 9 anos de idade. Quem quer aceitar Jesus? Lá eu aceitava Jesus. Quem quer aceitar Jesus? O pastor até colocava a mão na minha cabeça assim, aqui é a Priscila aqui de novo. Jesus. E depois quando começou o pastor a chamar, vem aqui você que cura, lá ia eu. Não estava com nada no meu corpo, eu já ia lá curar. Irmão, você quer receber bênção financeira? Já vou lá eu receber bênção financeira. Irmão, você quer receber uma oração de transformação familiar? Lá ia eu receber a oração de transformação familiar. Mas muitas vezes o pastor fica aqui chamando, irmãos, vem aqui orar no templo, porque é aqui no altar que nós fazemos concertos com Deus, porque é aqui no altar que nós fazemos alianças com Deus. Muitas vezes nós ficamos no nosso banco, de braço cruzado, só olhando os irmãos que vão lá na frente, muitas vezes julgando, aquele irmão lá, ó, tá devendo, e tá indo lá receber oração. O coração humano é mau, irmãos. Nós devemos deixar o nosso coração de lado e deixar que o Espírito Santo tome conta da nossa vida e entregarmos a nossa vida totalmente a Deus e falarmos, Senhor, eu quero ter a minha vida transformada. Assim como foi a vida de Jó, eu quero, Senhor, que o Senhor restaure a minha vida, a minha família, os meus bens, os meus filhos, o meu caráter, as minhas motivações. Pai, eu quero que o Senhor seja o meu advogado diante das pessoas. Eu quero que o Senhor me abençoe no meu emprego. Onde quer que eu esteja, eu quero ser bênção. Pai, em nome de Jesus. E eu quero te convidar a se colocar de pé.